Vai lá, Brunão. Voltando, falamos ao vivo aqui na frente do Fórum do município de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, Santos. Olha, continua aí a movimentação intensa, meu caro Bruno, no caso dos 4 acusados de matar a Tainá. 2 deles foram ouvidos ontem, foi isso? Exato, o Ezequiel e também o Adriano. Hoje, por volta do 12:30, pelo menos mais 2 chegaram aqui até o fórum, acusados pela morte da Tainá, que também seriam suspeitos ali em relação à tortura. Quais são eles? O Serginho e o Paulo. O primeiro a ser ouvido no dia de hoje foi o Paulo. E agora, nesse exato momento, quem está sendo ouvido é o Serginho. Vale lembrar que das 14 testemunhas de acusação já envolvendo os 4 acusados pelo crime, no dia de hoje teremos aí também um interrogatório, depoimento da 5ª testemunha de acusação. Quem é essa 5ª testemunha? Seria um preso lá mesmo da delegacia do Alto Maracanã, que teria passado a segunda noite com os 4 acusados pelo crime. Este homem, ele foi preso por ser acusado de estelionato no município de Colombo, na oportunidade, na época em que o corpo daquela foi encontrado aqui mesmo na região de Colombo. Agora fala uma coisa pra mim, Bruno. 2 foram ouvidos ontem. Essa imagem que nós mostramos aqui são deles chegando? Hein, Fábio? Essa imagem que nós mostramos agora há pouco descendo da van ali, são imagens de hoje. Nós mostramos imagem ontem lá do Sindacta. Hoje, novamente, nós acompanhamos todo o trabalho por parte da polícia. E aí você vê eles chegando até o fórum de Colombo. Ô Bruno, os 2 foram ouvidos ontem, outros 2 hoje. Eles passaram a noite separados ou não? Fala pra mim. A informação que a gente recebe é que eles permanecem em uma ala do Sindacta 2, do aeroporto Bacatiri, na região de Curitiba, e que eles ficariam em alas diferentes. São 4 no total, obviamente, ali também sob a escolta dos agentes da Polícia Federal, Paulo. Então eles teriam passado a noite juntos, poderiam ter combinado, ou os 2 que já prestaram depoimento poderiam dizer, ó, você fala isso que vai bater com o que a gente disse. Não foi isso, Bruno? Bom, a informação que a gente recebe é que eles teriam ido para o mesmo local, mas teriam ficado em alas separadas. A gente não tem acesso a essas alas, lá mesmo, essas salas especiais dentro do Sindacta, dentro do aeroporto Bacatiri, em Curitiba, e eles permanecem sob a escolta da Polícia Federal. O tal do segredo de justiça que nunca teve. Só no palavreado e só quando interessa, porque quando não interessa o segredo foi rasgado, foi jogado no ralo, no lixo, tudo que aconteceu e muito mais foi escrachado para a imprensa. Agora fala uma coisa para mim, os advogados estão aí, Bruno, ou não? Os advogados ainda permanecem na parte de dentro aqui do fórum, até porque há uma grande expectativa nesse depoimento do Serginho. E outro detalhe, viu, Val? Há uma mobilização aqui do lado de fora, somente os policiais que ainda são arrolados nesse processo, eles estão aqui do lado de fora, mas os advogados, Dr. Cláudio Daledoni, Dr. Marlos Daledoni e Dr. André Romero, que estão defendendo os policiais, eles chegaram agora há pouco aqui do lado de fora e falaram que hoje teremos um reconhecimento. Os policiais devem ficar frente a frente com os acusados pelo crime. Conversei agora há pouco com o doutor Silvan Rudinei Pereira. Ele encontrou pelo menos 2 pessoas dentro do fórum com as mesmas características e ele apontou essas pessoas para entrar com ele na sala para um possível reconhecimento ou não em relação aos 4 acusados da morte da Tainá, Paulo. Muito bem, fica comigo aí, Bruno. Só quero mostrar, eu fico observando aqui, Fábio, no decorrer das imagens, as pessoas de casa vão perguntar o seguinte: por quê? Por que o Henrique da Polícia Civil está lá? Aqui, marido, não perde não, hein? Porque na segunda imagem lá, se você tiver, aí chega a viatura da Polícia Civil, da Delegacia de Homicídios, que está investigando este caso. Mas o Henrique está indo ali. Por quê? Olha só, os caras, os 4 estão lá como vítimas. Porque o processo de hoje, que começou ontem, pode continuar até dia 16, o que está investigando? O caso da suposta tortura. Teve ou não teve tortura? Foram agressões posterior à prisão deles e posterior
a eles terem assumido a autoria do crime? Ou aquelas agressões foram para que eles confessassem? É isso que está sendo discutido. O caso da morte da Tainá, a justiça não está levando em consideração, e até vou dizer uma coisa para você, vai segurando, vou deixar as imagens aqui, não tem problema, só me deixa eu contar para quem está em casa. O delegado Cristiano Quintas, ele pede, para quê? Ele pede para ouvir os 4 suspeitos de matar. A justiça não autoriza. Pode falar, Bruno, vai lá. Os advogados estão saindo nesse exato momento, a gente vai tentar um contato aqui com o Dr. Amaro da Vai lá, depois eu volto aqui, também vai lá. com o Dr. André Romero. O Dr. Amaro, estamos ao vivo aqui no Brasil, gente da Band. A gente percebeu no primeiro contato que teria sido ouvido o Paulo e que no segundo contato estaria sendo ouvido o Serginho. Isso mesmo aconteceu, pelo menos os 4 acusados do crime, ou aqui no dia de hoje, seriam as 4 vítimas, supostamente, da sua altura. Eles foram ouvidos? Boa tarde, doutor Marlos. Boa tarde. Primeiramente, de vítima, esses 4 não tem nada. São os assassinos, marginais e estupradores da menina Tainá. Eles, sim, 2 foram ouvidos ontem, 2 estão sendo ouvidos hoje. Ainda não terminou esse interrogatório, esse depoimento dos 2 que estariam, pelo menos, sendo ouvidos no dia de hoje, doutor Marlos. Não terminou. Foi apenas um intervalo, o clima acabou se acalorando e o juiz achou bom fazer um pequeno intervalo ali para tentar acalmar a situação, discussão entre os promotores e os advogados de defesa. Doutor Marlos, à sua disposição, Paulo. Ô, doutor Marcos, boa tarde, doutor. Boa tarde, Valcão. Por que o clima começou a pegar fogo lá? Fala pra mim. Normal, Valcão, em um debate de uma causa tão polêmica como essa, a temperatura se elevar é normal e corriqueiro. Então, foi um incidente normal de como acontece em qualquer processo polêmico como esse. Agora me fala outra coisa que eu perguntei pro Bruno, ele não soube me responder, doutor. Os 4 que 2 prestaram depoimento ontem, outros 2 hoje, eles ficaram juntos ontem à noite, depois que voltaram lá pro Sindacta 2 ou não? Essa informação, na verdade, não nos passaram, mas nós temos a plena convicção de que estiveram juntos e sim, que tiveram mais um tempinho para combinar o que iriam aqui mentir. Porque aí poderia quase copiar o depoimento, que seria o mesmo, praticamente, né? Sim, infelizmente. Agora, e sobre a questão, o que eles estão dizendo? É possível dizer alguma coisa ou bate naquele lance de que é segredo de justiça e não pode falar, doutor? Exatamente, Valcão. Infelizmente eu não posso fornecer elementos do que está sendo produzido ali dentro, Valcão. Mas eu posso adiantar que a defesa dos policiais de Alto Maracanã continua tranquila e tem a verdade ao seu lado. Quem está ali? Quem está na sala? Nesse momento, na sala tem os promotores do GAECO, foram designados e estão aqui acompanhando, representando o Ministério Público. Os assistentes de acusação, 2 advogados se habilitaram como assistentes de acusação, e daí os advogados que representam as defesas dos policiais. Daí a discussão se acalorou entre os advogados da defesa dos policiais, que seriam vocês, o senhor, mais o doutor André Romero, mais o doutor Cláudio, quem mais? Foram os advogados de defesa e os componentes do GAECO e assistente de acusação. E isso teria dado início a tudo isso em que ponto? Tem como dizer algum ponto ou não pode também? Não posso te adiantar, infelizmente não posso te adiantar. Tudo bem, se não pode, não pode, doutor. Eu te agradeço pelo que falou pra gente, agradeço pelas informações e a gente pode voltar a qualquer momento aí para trazer informações para quem está em casa, tá bom, doutor? Ok. Muito obrigado, Valcão, pela abertura. Um abraço. O Bruno Henrique, tá comigo ainda, Bruno? Vou passar para ele. Oi, Dom Val. Oi. Você tá... a gente percebeu, inclusive, viu, Val, agora porque os acusados pelo crime, eles passaram encapuzados em um corredor aqui onde eles tinham acesso, mas pediram para que eles saíssem aqui do fórum porque eles precisavam ir ao banheiro. E logo atrás apareceu o doutor Cláudio Taledoni e falou, pegou fogo. O que representa isso, Taledoni? Boa tarde. Boa tarde. As audiências estão sendo bem disputadas, estão sendo bem esgrimidas, assim, quer dizer, está sendo bem debatida a causa. E no momento em que a defesa está conseguindo pontuar todas as suas questões, simplesmente, lógico, a outra parte começa a berrar, começa a gritar, porque não está sendo conveniente. Mas a defesa está bem satisfeita com tudo que está ocorrendo, muito satisfeita. Muito embora esteja realmente um clima muito tenso nas audiências, a defesa está bem satisfeita.
Ô, doutor Glaucio, boa tarde, doutor. Boa tarde. É o seguinte, essa cariação entre os 4 suspeitos de matar a Tainá e os policiais que ficaram mais de 100 dias na cadeia, vai acontecer hoje ou não? Hoje não, mas vai acontecer a cariação. Eles vão ficar frente a frente, é isso? Frente a frente, olho no olho. Isso pode acontecer amanhã, então? Pode acontecer amanhã. E o depoimento deles será tomado hoje. Depois eles vão somente para essa cariação aí, as testemunhas serão ouvidas ainda. Nós vamos fazer a cariação, pedir a cariação, tem ponto comprometido entre eles. Eles vão ter que ficar efetivamente aguardando aqui até o momento oportuno que o juiz determinará a cariação entre eles. Muito bem, doutor. Qualquer novidade que tem aí, por gentileza, a gente vai até quase 6 da tarde, o povo aí de casa que me acompanha e graças a Deus a audiência é muito grande, o povo quer saber, quer ficar por dentro. Qualquer novidade, volta a falar comigo, tá bom, doutor? Um abraço. Tá ok, um abraço. Agora é o seguinte, já volto a falar com o Bruno. Bruno, tá me ouvindo aí, Bruno? Muito bom. Bruno, depois eu vou perguntar o que representa pra você também, tá? Daqui a um pouquinho, tá? Não esquece dessa palavra, por gentileza. Tira essa imagem, doutor Daledoni, daqui e põe a imagem do Henrique, porque eu quero finalizar o que eu estava falando agora há pouco. É o que eu estava dizendo a respeito do porquê o Henrique da Delegacia de Homicídios, que investiga o caso da morte da Tainá, entendeu? Ele investiga o caso da morte da Tainá. O que ele estava fazendo lá? Primeiro, eles solicitaram para que fossem ouvidos pela polícia os 4. Até agora, a polícia não conseguiu ouvir. Para você entender a lentidão e por que a polícia pede mais 30 dias. Eles solicitaram para a justiça para ouvir o doutor Gebran. Até agora, eles não ouviram. A doutora Jussara Joeck, até agora, não foi ouvida também, no caso da morte da Tainá. E ainda, eles ouviram alguns policiais. E hoje, o Henrique foi para lá porque a justiça liberou para que a polícia civil, a Delegacia de Homicídios que investiga o caso da morte, possa fazer alguma coisa e dar alguns passos, gente, porque até então fica travado. O caso da suposta tortura ou agressão vai com toda a rapidez. O caso da morte da Tainá, ninguém consegue ser ouvido porque a justiça até então vai a passos lentos. E aí, hoje, essa intimação está sendo levada para os policiais que estão lá. Os policiais que estão lá em Colombo, que ainda não foram ouvidos, agora sendo intimados pelo investigador Carlos Henrique. Tá aqui, ó. Né? Aí ele vai lá, intimando agora. Então, para você ter uma ideia, muita gente diz: por quê? A polícia não vai, a investigação não anda. Por quê? Porque não consegue, porque precisa deste mandado, precisa que a justiça libere para que eles possam ser ouvidos. Está entendendo? A justiça precisa liberar. E até então, nem Jussara Joeck, nem o médico legista o Gebran, nem os 4 foram ouvidos. Nem os 4. Vem aqui um pouquinho. Aqui. Vem aqui, marido. Porque eu quero falar uma coisa que foi falado ontem. Mas como o programa estava tão atormentado, eu não citei. Ontem, por exemplo, muita gente diz e sai na imprensa e vem e diz assim: a Tainá não foi estuprada. A Tainá não foi estuprada. É o que diz. Porém, já se contradiz no momento em que diz: foi encontrado sêmen. Foi encontrado sêmen no corpo da menina. Está entendendo? Está entendendo a contradição? Ela não foi estuprada, mas foi encontrado sêmen. Como que alguém de 14 anos tem sêmen no corpo e não foi estuprado? Fala pra mim. Como alguém que tenha 14 anos, que está com sêmen no corpo e não foi estuprado? Gente, estupro com uma criança de 14 anos basta ser sob pressão, basta ser sob coação, basta ser sobre ameaça, mas não. Ele passa todos esses itens que eu citei e vai mais além. Ele vai no ponto em que foi encontrado sêmen no corpo da Tainá, mas ela não foi estuprada. 14 anos. Gente, o que tem que parar é de achar que o povo é idiota. Tem que parar de pensar que o povo é burro. Entendeu? Tem que parar com isso. Parar, tem que pular essa página. Tem que virar essa página. O povo não é idiota. Uma criança, o sexo com uma menina de 14 anos é estupro.
Está entendendo como é que funciona? Já é estupro se for sob pressão, se for sob coação, se for sob qualquer situação. Já é estupro com uma criança de 14 anos. E ontem, diz-se achar o dono do sêmen contra o autor do crime ou o mandante. Mas de que jeito? Se um minuto antes ele não foi estuprado. Pelo amor de Deus, vamos pular essa página. Vamos agir com inteligência. Vamos parar de chamar o povo de idiota. O que na verdade não anda é porque a justiça é lenta. É porque a polícia não consegue ouvir ninguém. Ninguém. Pede, implora, mas a justiça não libera. Tanto que hoje, quando saiu o direito de que o delegado Cristiano Quintas possa ouvir mais alguns policiais, o Henrique saiu queimando atrás para pegar, para poder colocar, para poder ouvir, para poder adiantar um pouco tudo isso. E vai adiantar, porque esse caso vai ter que ser resolvido. Você entendeu? Então, às vezes, falam tanta coisa, tanta besteira que não tem fundamento, se contradiz. Se eu pegar um trecho e colocar aqui alguns trechos de uma pessoa ou duas, você vai ver quanta contradição tem. Primeiro o cara dizendo, ela foi estuprada. Depois o cara dizendo, não, ela não foi estuprada. Primeiro o cara dizendo assim, com 14 anos é estupro. Depois o cara dizendo, não, ela não foi estuprada, mas tem sêmen lá. Caramba, pelo amor de Deus, vamos parar de brincar. O caso é tão sério, gente. O caso é tão sério pra ficar com esse jogar daqui, jogar de lá, um dia fala uma coisa, um dia fala outra. Não dá. O Luiz Carlos Jesus está comigo porque tem mais um crime na capital do estado nesta tarde, agora há pouco. É isso, Jesus? Boa tarde. Exatamente, voltando, boa tarde a todos que nos acompanham. Estou aqui no pátio do posto Shell, aqui na Avenida Comendador Franco, com a esquina com a rua Guabirotuba. Na verdade, 2 crimes acabou acontecendo aqui, Val. Primeiramente, um homicídio. O rapaz acabou passando um outro dentro do pátio com 2 disparos de arma de fogo. Na sequência, ele pegou a moto que o rapaz estava usando e roubou, acabou levando embora essa motocicleta. Não se sabe ainda a motivação. Testemunhas viram essas 2 pessoas discutindo, brigando, e um deles falou alto: você não vai roubar pessoas aqui da vila. Começaram a entrar em luta corporal, o rapaz sacou a arma, deu 2 tiros nele que está aqui morto, no pátio aqui do posto Shell, e acabou pegando a moto, deixando o rapaz aqui e indo embora. Então foram 2 crimes aqui em um só, Paulo. Agora fala uma coisa pra mim, ô Jesus. Diga. Esse posto fica onde? Ele fica aqui em Botan, próximo da trincheira, na Avenida Comendador Franco, esquina com a rua Guabirotuba. Aconteceu agora há pouco tudo isso, Jesus? Menos de 15 minutos, Val. Quer dizer, o corpo tá aí ainda. O corpo tá aí ainda, o ML nem chegou. Você acabou de chegar, Val. Agora nós estamos esperando a criminalística. Agora, essa situação então mostra que os 2, o cara que matou e fugiu com a moto e a vítima que está aí caída no posto, se conheciam, é isso? Exatamente, Val. Foram as informações que não chegaram. Eles estavam discutindo, o doutor que está falando comigo aqui, estão falando entrar no ar agora, que não tem informação concreta, mas o que ele passou para mim foi o seguinte: que eles estavam discutindo, o rapaz acabou sacando a arma, atirou contra ele, que está aqui morto, e acabou levando a sua motocicleta. Do lado aqui do corpo, Val, está o capacete desse rapaz. E uma das frases que as testemunhas ouviram foi essa que eu falei anteriormente. Falou: você não vai roubar ninguém aqui na vila. E acabou matando esse rapaz que aparentemente aqui deve ter uns 35 anos. Agora vamos fazer o seguinte: você apura aí a identificação da vítima. Obviamente o posto deve ter câmeras de segurança também. A polícia passa agora a investigar. Oi? Tem câmeras, inclusive o delegado acabou de me falar aqui que já estão olhando, já tem viaturas da Polícia Militar fazendo rondas para ver se encontra essa motocicleta que é esse rapaz aí, esse homem, que acabou matando esse outro indivíduo aqui. Muito bem, você volta daqui a pouco trazendo essas informações, inclusive a identificação da vítima também. Tá bom, Luiz Carlos Jesus? Vai lá, é informação em tempo real, em primeira mão, aqui na tela da Band. Quero agradecer a Valéria que está acompanhando o programa, a Valéria Mastronardi, a Márcia também, o Maximiliano Mota e tantas outras pessoas que vão interagindo comigo através das redes sociais aqui. Deixa eu ver, o Maurício Pinheiro, olha só, a Cris França, a Elari Patrick, Malice Borer, Daniele, a Elisângela, Nenê Colette,
Deixa eu ver quem mais aqui. O Paulo César Oliveira. Pessoas que já vão fazendo amizade agora. A Tamide Araújo, a Rosiane Rocha, a Karina Pereira. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos aí à nossa rede de amizade aqui no Facebook, tá bom? Então você pode interagir comigo, pode mandar seu recado pra cá e na medida do possível, é claro, que eu vou repassando as informações a Simone Benach também, o Antônio Orchal também. Ô, quem tá comigo aí? O Bruno Henrique tá aí? Tá comigo, Bruno? Eu tô ouvindo, Gonçalo. Ô, Bruno, pode falar. Prioridade pra você, direto de Colombo, vai lá. Deixar com a gente ao juiz, falando a respeito do que aconteceu até agora nos acompanhamentos das testemunhas. Pode haver a possibilidade de ser antecipado. Vai depender ali de um juízo de conveniência e oportunidade do ato que está sendo realizado. E da mesma forma a cariação ocorre quando há pontos controvertidos entre depoimentos de testemunhas. Também é uma faculdade que as partes possuem e caberá aí o juiz analisar a hipótese de cabimento ou não. E qual é a importância desse reconhecimento no processo? Bom, o reconhecimento no processo e para os processos em geral, ele é importante para que aquela testemunha que o vítima, o ofendido, ou possa reconhecer se de fato uma pessoa pode ter sido o autor de um determinado delito, ou aquela coisa, corresponder à coisa relacionada ao processo, para fim de uma inspeção visual, vamos dizer assim. Então, uma importância como qualquer elemento de prova. Nenhuma prova é valorada sozinha. A prova é valorada de acordo com o contexto que está sendo apresentado. Então, muitas vezes, se levanta a valoração, qual prova que vale mais? Não existe isso. As provas são valoradas de acordo com os fatos, de acordo com o contexto que é apresentado. Você já conseguido muitas provas aqui hoje? As partes têm buscado a todo momento um maior esclarecimento dos fatos. Sabe-se que a verdade nunca se alcançará, mas se buscará com a maior eficácia a reprodução daqueles fatos que ocorreram, para que assim possa formar a convicção e ao final uma sentença. Essa é uma dúvida. Os processos, todos têm a sua complexidade. Mas esse como é que é especificamente? Também tem a sua complexidade. São vários fatos, são várias pessoas, são fatos que estão trazendo ao reconhecimento agora. Então, eu não atribuiria uma complexidade específica a esse processo. Uma complexidade inerente a esses fatos. Sabe, a gente já teve a oportunidade de analisar fatos mais complexos. Então, está tudo sendo trabalhado da melhor forma, as partes estão tendo a oportunidade de produzir as suas provas perante o juiz, e para que, assim fazendo, possamos formar a nossa convicção. Uma dúvida, eles permanecem para serem ouvidos nos próximos dias aqui no fórum, ou o senhor, no dia de hoje, é o dia limite de ouvir? Os acusados também, os 4 pela morte, né? Sabe que o caso é de tortura, mas hoje é o limite que o senhor tem? Bom, temos que deixar claro que esse caso não tem nada a ver com o outro inquérito que é relacionado à morte dessa adolescente. Talvez o término dessas oitivas no dia de hoje. Não podemos especificar porque exatamente em razão da necessidade de se buscar ao máximo a reconstrução dos fatos. Então as provas estão sendo cautelarmente produzidas de modo paulatino, de modo bem cauteloso pelas partes, tentando esclarecer da melhor forma aquilo que ocorreu. Qual a previsão da sentença? Veja, mesmo se conseguirmos produzir todas as provas nesse dia, até o dia 16, provas com oitivas de testemunhas, ainda há uma série de cartas precatórias, ou seja, testemunhas que serão ouvidas em outras comarcas, há uma série de outras provas a serem produzidas que podem a serem requeridas. Então, não é um ato imediato. Sabe? Aí, ao juiz cabe instruir o processo, evitando todo e qualquer tipo de nulidade, para que todos os atos que forem realizados sejam realizados de forma legítima. E a possibilidade de acontecer o julgamento esse ano ainda? Há a possibilidade. Não há que descartar a possibilidade. Vai depender da produção de prova que virá pela frente, sabe? Tudo tem prazo, tudo tem limite. Acreditamos que sim. Qual é o sentimento de presidir tudo isso, doutor? Bom, o sentimento é de orgulho, da confiança que nos é depositada. Como eu disse anteriormente, confiança que nos é depositada pelo tribunal, pela sociedade e pelas partes como um todo. Né? Então, nós nos sentimos lisonjeados, orgulhosos e firmes no sentido de que, seja qual for o resultado atribuído, esse processo chegará ao fim. É possível falar que depois de eu terminar o depoimento dos 4
das quatro supostas vítimas, o próximo passo é o reconhecimento? Ou ainda todas as testemunhas devem ser ouvidas antes do reconhecimento? Bom, pelo Código de Processo Penal, há que se ouvir todas as testemunhas. Mas pode haver um requerimento em que, em ser analisado e entendendo se é plausibilidade, pode ser antecipado sim. Mas não há ainda essa previsão de que assim o façamos. Muito obrigado. Esse é o juiz aqui da comarca do município de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, para exatamente a situação do trabalho. Não pode falar muito, né, Val? Mas a gente pode perceber aqui do próprio juiz, ele é aparentemente tranquilo, uma pausa de café, até porque o fato acabou esquentando no final aqui, mas aparentemente, pelo que a gente pode observar, teremos no dia de hoje o reconhecimento, os policiais acusados frente a frente com supostas vítimas do caso de tortura. Bom, Olha, eu só gostaria de saber, até a minha produção pode me informar, quem fez as imagens ali? Foi o Bruno ou foi o Jesus? Aquelas imagens que os caras aparecem descendo da van que o presidente... Essa imagem, foi você que fez essas imagens, Bruno? sem dúvida, foi bom. Tá, não essa imagem aí, aquela imagem que mostra os 4 descendo da van, ou 3 pessoas descendo. Essa imagem aqui, eu não sei se você está com o retorno de vídeo aí, mas essas pessoas são 3 pessoas que vieram da casa de custódia. E uma pessoa é a pessoa que teria passado a noite na cela com os 4 acusados da morte da Tainá. Um desses que chegaram aqui no fórum, passou a noite com os acusados do crime. E por isso a gente percebeu aqui a chegada, né? Que possivelmente devem ter sido ouvidos em outras comarcas e imediatamente ficam aguardando aqui também ser chamados como testemunha de acusação. é interessante falar isso, porque eu gosto de deixar muito claro. Você entendeu? Não dá para que eu mostre, eu não tenho direito de enganar o cidadão que está em casa. Então as pessoas vão pensar, pô, o Brasil Gente mostrou as imagens dos 3, 4 deles. Não, nós não mostramos. Não são eles, são presos, são outros presos. Né? Somente um, Paulo. São presos que estão indo lá para prestar depoimento. Passaram a noite com eles, naquela ocasião toda. É isso, não é isso, Bruno? Isso, Val. Não são os 4 acusados. Na imagem que a gente está mostrando aí, não aparece o Paulo, não aparece o Sérgio, não aparece os outros envolvidos no caso. Sim, somente um desses 3 teria passado a noite, teria uma pessoa que teria sido presa, um estelionatário no município de Colombo, que na oportunidade teria sido preso pelo delegado Dr. Silvano e que na oportunidade ficou na cela com ele na delegacia do Alto Maracanã. Muito bem, qualquer novidade você volta a qualquer momento, tá bom, Bruno?